Estamos começando mais um Pode Fazer. Empreender é um negócio. Paulo Emílio, como estamos? Bem? E aí, Cauã? Beleza? O professor Antônio Meneghetti fala que cada um se torna por como sabe cultivar-se. E nada melhor do que o nosso convidado de hoje para conversar sobre isso. Clever Rosa, da Rosa Plataformas. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo conosco aqui. Clever, Paulo, seja bem-vindo. obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Então já vamos lá. começando assim, ó. O Clever sai do colégio e aí? O que vamos fazer? Como começa isso? Conta pra nós. Bom, quando eu me formo ali então na escola com 17 anos, faço 18 anos logo no janeiro de 2004, eu já não tinha muita escolha, porque com 15 anos já comecei a trabalhar o turno inverso da escola na empresa da família. De que era a empresa, Clever? Era uma empresa de locação de equipamentos menores para construção civil, que era fundada pelo meu pai em 94. Então, eu não tive muita escolha, ao mesmo tempo foi muito bom porque eu já tinha uma sequência, né? Então, o que eu me preocupei em fazer foi algo que pudesse construir melhor um mindset de empresário. E aí, nesse momento, então, eu vou fazer faculdade e opto por economia. Quando começa a faculdade de economia, as primeiras aulas, eu me deparo com uma situação bastante intrigante, que é eu sou o novato total na turma lá, com 18 anos, todo mundo veterano já na segunda faculdade, talvez, 30 anos. E todos me olham assim, mas o que esse moleque tá fazendo aí? E eu achava que a economia era números. E, na verdade, a economia, ela começa estudando a história, né? As crises anteriores. E não me acerta a economia, então vou para administração logo na sequência, no próximo semestre da escola, da faculdade, né? E então, naturalmente, com 18 anos, eu já começo a ter insights de empresário, já começo, então, a ter que empreender dentro do negócio da família, porque o meu pai ele mantinha outro negócio, que era a construção civil. Então, por várias vezes, eu estava sozinho no negócio e tinha que tomar as decisões. Então, foi uma escola incrível para mim, muito mais satisfatória que a própria faculdade na época. E aí, levando em paralelo a faculdade, eu consegui trazer alguns insights de como melhorar o negócio. E aí foram inúmeros anos, muitas evoluções, uma atrás da outra ali. Até que em 2020, então eu entro numa dúvida, né, de como seguir um negócio. Porque eu estava buscando alternativas de como fazer o negócio crescer e a empresa não andava. Então era eu em turno integral, a minha irmã trabalhava um turno na companhia, fazendo a parte financeira. Eu me responsabilizava por RH, operações, comprar, alugar, enfim, eu fazia toda a parte operacional do negócio, somente eu atendendo. Era uma loucura e 2 pessoas no galpão assim para fazer entrega e manutenção das máquinas. E como é que era lá? Falando que a gente tá falando pro jovem aqui da Anf, enfim, o jovem que tá nos assistindo. E como é que era o Clever lá no início, iniciando ali, logo depois do primeiro, segundo ano que tava pegando, entendendo o negócio da família e tal. Como é que era o Clever empreendendo nesse início de negócio, assim? Como é que era a mentalidade do Clever? Será que eu volto um pouquinho ali, meus 17 anos ali? Pode ser, vamos lá, isso aí. Vamos entender essa ligação, assim. Essa ponte. Tá. Então, quando eu começo mais cedo, com 15 anos, com 16 anos, eu já começo a buscar melhorias no negócio. Então, a primeira melhoria que eu busco é um escritório, que nós não tínhamos um escritório perto do depósito. Então, o primeiro ponto é estar perto do negócio. Legal. E um outro ponto foi buscar por um sistema de gestão. Na época, um ERP. Muito simples, mas já buscar um sistema de gestão muito novo. Porque eu comecei escrevendo num papel, num caderno tradicional, as saídas e entradas de máquina. E as fichas todas eram preenchidas à mão. Então, o grande movimento foi trazer a tecnologia para dentro do negócio. Então, nós estamos falando que é algo aí... que depois a gente vai falar, que tu leva até hoje, né? Que a tecnologia é algo muito presente. Bastante tecnologia. Legal. Estamos falando em 2002, então eu já tinha esse mindset de RP, de software, de organização. E aí, quando de fato tem que rompe esse modelo da escola e eu vou para a faculdade com 18 anos, é onde é que eu estou com mais energia, que eu quero fazer o negócio mais forte, mas eu já vinha embalado, né? Então, eu já vinha acontecendo algumas coisas. E eu começo, então, a inserir novos equipamentos, novas metodologias de negócio. E como naquela época era muito difícil tu ter algum benchmarking, ou enfim, tu buscar entender como outros negócios similares ao teu funcionam a nível Brasil,
A internet também ainda estava um pouco devagar naquela época, poucas empresas tinham um site. E aí eu tento, então, em 2018, trazer um equipamento inovador para o mercado gaúcho, na verdade. Depois eu fui descobrir que a primeira empresa acontece, acho que em 2007, no Rio Grande do Sul. Então, em 2004, vem um pessoal de São Paulo e Curitiba para Santa Cruz do Sul trazer uma novidade que são as plataformas aéreas. Né? Eu queria apresentar, então, para o meu pai, na época, o meu mentor ali, diretor da empresa. Olha, um negócio diferente, uma máquina de acesso para as pessoas em altura, que a gente pode trabalhar nas grandes indústrias da região. Né? A região é muito forte no negócio do tabaco, tem muitas empresas multinacionais lá. E esse pessoal acredita em mim, não sei porquê, e vai até Santa Cruz. No Rio Grande do Sul não tinha nenhuma máquina daquelas ainda, provavelmente. Eram raros os exemplares, no Brasil era muito novo. E como que surge essa intuição de entender que esse podia ser o negócio? O que fez tu... Extremamente novo, né? Exatamente, algo completamente... E algo que, por mais que fosse do ramo dele em si, não era algo tão comum, e ainda mais que era inovação no país, né? Exatamente. Sempre muito sonhador. Sempre muito sonhador. Então, eu buscava sempre o que era praticamente intangível, inalcançável. Eu imaginava que sempre era possível. Então, eu tenho uma visão de longo prazo muito clara sempre de tecnologia, para onde que as coisas estão caminhando. Então, foi nesse momento que eu tive esse insight. Só que nós não tínhamos o capital econômico para aquilo na época. Era muito distante. Uma máquina talvez seria capaz de comprar toda a empresa. Ou mais. Mas, enfim, o pessoal veio, foi feito um tour nas empresas. Eu não podia ir nas empresas na época, porque eu não tinha a idade para entrar nas fumageiras, não tinha como fazer isso. Isso então, com o quê? Com 18? Com 20? 17 para 18 anos ali. Então, meu pai fez esse papel um pouco contra a vontade, mas foi. E eu lembro de sair para almoçar com o pessoal, eu fui de carona, porque eu não tinha carteira de motorista. Sim. E eles levaram numa boa, entenderam que era um jovem aventureiro que queria experimentar ali novas possibilidades. E me convidaram, então, para ir a Curitiba ver uma máquina. E eu lembro que eu fui de ônibus até Porto Alegre, peguei um avião e fui até Curitiba para conhecer a primeira máquina. Então, fiz um tour nas empresas de Curitiba e conheci a plataforma lá. Então... esse era o meu anseio, né? De crescer o negócio e não achava meios para isso. E aí, em 2020, então, eu tomo uma decisão de morar fora. E decido por ir para a Austrália, que era um sonho de jovem garoto ali. E só que aí tem uma intervenção. A minha família tem meu pai tem uma irmã que mora na Inglaterra. E eles pensaram assim, não, mas então faz o seguinte, quem sabe tu vai para a Inglaterra, tem um apadrinhamento e tudo mais, tentando ajudar, porque sabiam que eu era... muito acelerado, ia tentar fazer muitas coisas diferentes, então tentaram segurar um pouco, me conter um pouco e acabei indo para a Inglaterra. Foi a primeira viagem internacional? Foi a primeira viagem internacional. E como é que foi sozinho? Fui sozinho, cheguei lá, como é que mas... foi isso? Não, mas então tinha minha tia lá, tinha que me recepcionou. Recebeu no aeroporto. Tive um apadrinhamento, né, na largada. Legal. Que é importante, a gente não deve ter vergonha disso, de ter pessoas que nos ajudam a... Porque tu consegue ter uma evolução muito mais rápido quando tu tem mentores. E a minha tia Marilei foi como uma mentora para mim no início, me mostrou o lado bacana, o lado legal da Inglaterra e principalmente de Londres. Ela morava no interior e também me mostrou os perigos que tem no local. E logo em um mês depois eu já estava morando sozinho em Londres, em King's Cross, que é a zona 1 de Londres. E eu sempre tive algo diferente que foi, por exemplo, todo brasileiro, ou na maioria dos casos, procura o lugar mais barato. E eu não procurei o lugar mais barato, eu procurei o lugar que fazia sentido para o meu projeto. Isso é uma baita. Bacana. Isso foi muito impactante. E como que foi a escolha, assim? Tipo, tá, beleza, o lugar mais projeto, mas já tinha a lógica do teu projeto? O que eu quero naquela época? O que o Clever queria, assim? Tinha uma noção ou tava meio, tipo, e agora? Não tinha clareza, era irracional, os movimentos eram irracionais. Apesar da intuição estar ali, eu não conseguia racionalizar a intuição. Então, ela sempre esteve muito presente comigo. Em várias passagens a gente vai chegar nesse ponto. Mas sempre de maneira irracional eu seguia a minha intuição. Então, tomava alguns tropeços, mas foi de que eu não queria andar de metrô, porque era muita multidão. Por algum motivo, eu não gostava das multidões. Né? Eu não me sentia bem na multidão. E aí, morar na Zona 1 fez com que eu, então, entendesse como que um londrino poderia viver mais perto. Porque na Zona 2, 3, 4, 5, 6, né? Vai indo ao ponto da periferia, né, de Londres. E tu não entende a vida como ela na prática, muitas vezes. Sim.
E aí comecei a poder ir na escola de a pé, então eu conseguia fazer tudo de a pé. E aí conheço um brasileiro, que é meu amigo até hoje, Alexandre, que mora em Floripa, agora deve ter se mudado ali, não sei onde é que ele está exatamente. Mas tem um ponto muito bacana que ele trabalhava como rickshaw, que é um taxi bike. Legal. Aqueles que fazem então de bike lá e levam as pessoas. Massa. E Londres tu tem, ou melhor, morar na Europa, para brasileiros, inicialmente tem 2 caminhos. Ou tu vai trabalhar de cleaner, né? Que é um trabalho sujo, difícil. Ou tu vai ser garçom, ou tu precisa do idioma fluente, né? E eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar de cleaner e também não tinha condições de ser garçom ainda, porque eu não sabia falar nada de inglês. Tu foi sem falar inglês? Isso foi na cara da coragem. Vou aprender lá. Vontade mesmo. Viu como é possível, né? Os caras têm vontade de dar um jeito, é isso aí. E aí me acontece, então, a situação de trabalhar de rickshaw. Foi incrível, porque uniu o que eu já gostava de fazer, que era andar de bicicleta. Então, cheguei a competir praticamente a nível profissional de bike, então, quando mais novo. E a liberdade de horários, porque eu era o meu próprio chefe. Então, isso foi para mim muito impactante na época. Eu tinha que pagar o aluguel da bicicleta, mas se eu tivesse êxito, era total meu. Então, isso foi muito bom. E começa, então, a jornada. E no primeiro dia, eu já sou, digamos, preparado pelo meu amigo. Olha, quarta-feira, o dia não tá bom. É um dia de 5 a 10 libras. E tá tudo bem, ele falou. É assim que funciona na quarta-feira. E tá, tudo bem, vamos lá. Peguei o jeito da bike ali nos primeiros minutos e... Até ele me apresentou um mapa, como é que funcionavam as principais ruas de Londres e seguiu o meu caminho. Daqui a pouco eu já estava sozinho andando, porque ele já estava fazendo alguma corrida, enfim. E eu, perambulando por lá, eu pensei, não, eu preciso trabalhar de alguma maneira, eu tenho que me movimentar aqui, eu tenho que fazer acontecer alguma coisa, eu tenho que começar, né, para aprender. E eu vi uma família, então, procurando informação num mapa e eu parei ali, ou eles me pararam, eu não lembro exatamente. E eu falei, olha, tu não quer uma corrida de graça? Como assim de graça? Ele olhou, não, de graça, eu preciso trabalhar, tô começando, tu me dá as direções, vai olhando no mapa e a gente chega junto lá no lugar. E eu tô trabalhando, para mim é o que importa agora, eu preciso trabalhar, preciso começar. E essa frase depois, you wanna live for free, foi um dos meus jargões lá para trabalhar quando as coisas não iam bem. Eu sempre me motivava através de servir o próximo. E aí nesse momento eu descobri o tip, que é a gorjeta. Então eu passei a trabalhar em alguns momentos que eu não tinha capacidade de gerar um negócio, eu trabalhava para então conseguir a gorjeta lá no início, porque eu precisava trabalhar, eu precisava me mostrar. E o bacana era o seguinte, então eu levava as pessoas pela gorjeta no início, nesse primeiro dia foi impactante, foi o primeiro dia, eu não sabia nada. Legal. Então eu levei eles até a Piccadilly Circus lá, que é um monumento muito importante em Londres, e nesse exato momento já embarca outra pessoa. Porque o teu astral tá forte. Claro. A tua energia tá positiva. Exatamente. E aí tu começa a te movimentar. Resumo da história, eu acho que eu fiz umas 40 libras no primeiro dia. O que era 5 para 40 tem diferença, 40. né? E aquela história, né? Quem tem vontade parece que tem sorte, né? Quem tem vontade tem sorte, cara. O cara vai fazendo esse movimento e daqui a pouco, junto mais um Isso e é aí... verdade. E o troço gira. Que massa. E aí, em resumo, assim, essa odisseia em Londres, ela se dá, então, por vários capítulos ligados ao rickshaw. Ele me possibilita muitas viagens também. Porque eu começo a fazer uma boa grana com o rickshaw, faço 500 libras por semana, sem muito esforço, sem trabalhar no domingo, inclusive. Se eu precisasse trabalhar mais, então eu ganhava mais do que o garçom e tinha liberdade de horário e trabalhava menos. E isso me proporcionou a entender que naquele momento não era a grana, e sim a experiência. Isso é legal. E por vários momentos eu defini que eu não iria trabalhar, às vezes, um final de semana, porque eu ia viajar para Barcelona ou ia viajar para Paris para conhecer, porque era um momento de aprendizado. E eu não sabia o porquê eu estava tomando aquelas decisões, mas era a minha intuição falando, isso aqui é de certa forma, uma diversão, porque eu gostava do que eu fazia e fazia muito bem, e aquilo me proporcionava um recurso em menos tempo, inclusive frente a concorrentes meus. Exato. Então, eles tinham que trabalhar, digamos, de terça a domingo, eu trabalhava de quarta a sábado.
Mas valeu. Porque eu me empenhava e eu gerava desejo nos meus clientes. Inclusive, às vezes, quando era pago a corrida, chegava no final, eu ganhava mais gorjeta ainda. Porque eu proporcionava uma experiência incrível para as pessoas, de velocidade, de manobras, de coisas que eram impactantes. Poderia falar vários casos aqui. Tu trouxe um ponto fundamental, né? Que idade tu tinha nisso? Tinha 20 anos. 20 anos. Que é o ponto do trabalho, né? Ter esse valor pelo trabalho, né? Tipo, de saber, entender que, cara, eu preciso trabalhar. Não importa, eu vou estar aprendendo se eu tô trabalhando. Tem que estar no Esse meio, é o tem grande que botar a ponto. mão na massa, não adianta, né? Hoje, olhando o jovem, assim, que eu vou dar um pulo, mas voltando, seguindo na tua história. Mas olhando o jovem, o que tu diz assim, qual que é o valor do trabalho? Que tu diz assim, parece, tipo, o valor do trabalho pro jovem. O que tu diria pra essa gurizada que tá nos assistindo aí? O trabalho, inicialmente, ele tem que estar ligado a tu ser mais, a tu aprender, primeiramente, porque a intuição que a gente muitas vezes depois começa a compreender com o tempo e entender quais são os nossos valores, ela só é possível depois que a gente tem uma certa jornada. Então, é preciso começar o quanto antes a trabalhar, né? Porque trabalhar gera valor, te gera conexões e quem está em movimento, quem se propõe ao novo, começa a ter sorte, que é o que a gente falou antes agora. Quanto mais trabalho, mais sorte tenho, né? Aquela frase. Então é muito Legal. importante que tu esteja em movimento, tentando, tudo bem se não deu certo naquele emprego, tenta no próximo, eu não consigo um emprego, eu vou para um estágio. Então, lá na Rosa Plataformas, hoje, nós temos programa de estágio. Então, nesse momento agora, a estagiária que estava fazendo um processo na nossa área de engenharia já foi efetivada. Então, logo entra outro estagiário. Então, como é importante e como é legal para nós ter os jovens. A gente é uma empresa que preza muito pelos jovens, pela tecnologia, pelo avanço que eles trazem. Então, é muito importante. As empresas querem o jovem. Talvez tenha um preconceito, né, de que eles não são benquistos ou é uma geração difícil, mas não. O jovem que, de fato, está interessado a aprender tem muito espaço no mercado. A gente está precisando que eles se aproximem das empresas. É muito importante. Clever, só retomando o último ponto ali da viagem, quanto tempo tu fica na Inglaterra? 6 meses eu fico na Inglaterra. E me diz uma coisa, nessa vivência internacional, qual é a principal diferença do Clever que vai para lá e do Clever que volta? Eu descobri que eu gosto muito de viajar, esse instinto aventureiro, ele me alimenta. Então, eu sigo até hoje fazendo constantes viagens de atualização. Então, tem momentos que tu te sente estagnado, eu procuro me movimentar, desde que seja ir a São Paulo em algum evento, fazer algum benchmarking, que seja em Porto Alegre. Mas, obviamente, eu viajo muito para fora, então todos os anos eu procuro fazer 1 ou 2 viagens internacionais. E isso ficou dessa época que eu morei em Londres, que tu precisa estar em contato com outras realidades. E não adianta por vídeo, tu tem que sentir. Exatamente. Então, o sentir, o estar presente, é conversar, viver uma outra cultura, te traz um mindset totalmente diferente, te mantém evoluindo, te mantém melhor, né? Então, esse eu acho que é o grande ganho que eu trago, é a grande transformação que eu tenho na Inglaterra e também da expansão do mundo, né? Porque eu saio de uma cidade pequena, que é Santa Cruz do Sul, são na época 110 mil habitantes, para uma mega metrópole, né? Uma das capitais do mundo, dá para se dizer, né? E me conecto muito com os coreanos. Então, tu começa a ver uma nova realidade, que o mundo é muito amplo e que tu é muito pequeno frente ao que tu imaginava, né? Isso então, é muito legal, né? É muito bacana sair. Eu aconselho a todos que puderem fazer o intercâmbio fora, passar uma temporada fora, é muito importante. Agrega bastante. E aí, depois tu retorna pro Brasil... E aí volta pra Rosa Plataformas, como é que foi esse... É isso que eu quero saber. Né? Eu fiquei assim, ó, tá querendo a cereja do bolo. Vamos lá. Me diga uma coisa, retorna pro Brasil, trabalha na empresa familiar ainda, e quando se dá esse salto na jornada de abrir a Rosa Plataformas? Bom, eu retorno pro Brasil, então nós estamos falando em 2007, né? Eu vou viajar em 2006, junho de 2006 e retomo ali janeiro de 2007. Quando eu volto, eu ganho um espaço que eu não estava tendo. Então, isso é um ponto muito importante. É um marco que eu acabo criando de maneira inconsciente. A minha irmã, então, já passa a trabalhar turno integral na companhia. Nessa época, ela estava trabalhando só meio turno. E outro turno, ela trabalhava numa farmácia. Então, ela assume o negócio na parte total financeira, ali administrativo. E quando eu volto, eu tenho mais espaço.
para as inovações, porque se percebeu, então, que eu estava tendo sucesso nas ações que eu estava tomando. E aí, então, a empresa tem uma evolução constante até ter um novo ponto muito importante, que é em 2010 para 2011, que é o momento que a gente compra caminhões novos, porque até então a gente tinha caminhonetes antigas, era muito difícil fazer a logística da empresa, a gente tinha veículos antigos, não tinha condição de investir. Então a gente vai acelerando a empresa, chega 2010 para 2011 é o momento da grande virada. Eu brinco que a minha vida trabalha em blocos de 5 anos, assim. E, então vem os novos caminhões, vem já com o Munk para fazer a substituição da mão de obra bruta. Então a gente tinha capacidade de um motorista fazer todo o serviço sozinho. Aí já começa a minha característica, que eu trago até hoje, de ter equipamentos, de facilitar a modernidade, tecnologia. Já troco o software 2010 para 2011. O RP que ele deixa de... sai fora. Veio um RP específico do mercado, depois de uma briga interna muito grande ali, porque o investimento era muito alto na época, mas a gente contratou um outro software, não deu certo, e aí voltamos para o que eu tinha definido ali. E então aí começam as grandes mudanças. E 1º de julho de 2011, eu sei a data, chegam as primeiras 2 plataformas. Na empresa. Aquelas que eu tinha visto lá atrás. Lá em 2004, 2011, 7 anos e quase 8 anos de depois. maturação. Massa. Foi uma resiliência muito grande. E uma vontade, né? Porque ficou 7 anos ali incubado à vontade. Que legal. Não, mas é interessante que as coisas aparecem. Aqui talvez não fosse o momento realmente. Precisava de uma maturidade, de um tempo, um processo. Em 2011 era o momento. Beleza, foi. E aí? Bom, chegam as primeiras máquinas e junto também começamos a alugar containers, né? Então, começa um marco novo na companhia quando ela de fato se mostra profissional para o mercado. E começa a diversificar um pouco também. Diversificar bastante. Eu começo a criar metodologias de negócio que eu começo a criar. Então, a intuição, nesse momento, ela está à flor da pele, porque eu crio métodos de negócio que depois, agora, nos tempos atuais, eles são usados a nível Brasil. Eu estou em Santa Cruz e crio metodologias que hoje são usadas a nível Brasil. E agora que tu te dá conta o quanto tu fazia lá atrás, através da intuição, de estar presente no teu momento, escutando o cliente. Porque são 15 anos de balcão. Eu começo com 15 anos, vou até meus 30, trabalhando no balcão. Escutando o cliente, primeiro escutando para aprender como servir da melhor maneira possível. Então, é entender aquele problema e achar a melhor resolutiva para aquela demanda. E a partir daí eu crio vários modelos de negócio, desde alugar broca, que ninguém alugava broca. Aí não é só alugar broca, é alugar disco diamantado, é alugar coroa diamantada, que a gente, na época, era caríssimo. Então, para fazer um furo numa parede de meio metro de profundidade, de concreto com ferro, por 50 centímetros de diâmetro. Como é que faz? Nem em São Paulo tinha solução, muitas vezes. Teria que contratar uma empresa, custava muito caro. E eu crio a solução em Santa Cruz. Alugar perfuratriz diamantada, alugar containers. Então, tudo isso começa a gerar uma certa inovação no mercado e nós se tornamos absolutos por muitos anos no negócio de locação na região de Santa Cruz. Inclusive, o faturamento era equivalente a uma locadora de grande porte em Porto Alegre, a maior locadora do estado, digamos. Estabelecido no interior. No interior. E o interessante que tu traz a parte do servir, né? Tipo, desde lá, quando tu foi lá, de 15 anos, já tava ali no balcão. Depois a primeira experiência dentro de Londres com a bike, tipo, de servir o cliente. E aí isso segue muito perene, acredito eu, e deve seguir hoje também no dia a dia, a parte do serviço, né? Como é que é isso? Tipo, como é que faz pra passar isso também pro que tá, pro teu time, né? Tipo, de servir bem o cliente, dar essa atenção pro cliente. Como é que é isso? É a paixão, tu não sabe o porquê, né? Hoje tu começa a racionalizar a intuição, mas é a paixão por servir. Gerar desejo para que o cliente volte. Legal. E tu entra num automático de simplesmente fazer o teu melhor todos os dias e procurar evoluir todos os aspectos da companhia. Cada dia tu procurava um ponto de evolução, uma melhoria. Como hoje a gente entende que a Anf traz alguns conceitos, que é tu te tornar o melhor do mundo naquilo que tu faz. No teu negócio, tu ser o melhor. E eu já tinha intrínseco isso desde sempre, né? Me tornar o melhor. Então, por exemplo, para me tornar o melhor na logística, eu tenho carteira de caminhão, eu fiz entrega. Então, eu sou
capaz de dar graxa à gravata, hoje eu brinco, porque eu aprendi a lavar máquina. E eu fui lavar a máquina, mas a máquina não ficava limpa o suficiente. Então eu descobri que não, preciso de um lava-jato melhor, com água quente. Então, dentro de cada aspecto do negócio, eu levava a minha inteligência ao limite. Legal. Era entender por que não está lavando melhor essa máquina aqui. Não, mas esse é o melhor que a gente pode fazer. Tá, mas... Não, peraí, não é o melhor que a gente pode fazer. Então eu buscava entender se a água quente ia melhorar, se o detergente X ia melhorar. A logística, por que eu precisava contratar 1 ou 2 motoristas a mais, ou por que atrasava as entregas, o que faltava para ser mais rápido. Então, tinha que carregar o caminhão na sexta-feira ou no sábado, quando a gente trabalhava no sábado, para na segunda-feira sair na primeira hora. O motorista precisava de um ajudante para descarregar, mas será que precisa de um ajudante? E se eu colocar um Munk no caminhão, não facilita? E aí coloca um Munk, mas como que ele faz para descarregar os andames de maneira mais rápida? Aí cria um rack, né, que era uma espécie de um quadro que os andames iam dentro e largavam o andame na frente da obra em 30 segundos. Que hoje se espalhou pelo Brasil esse modelo de hack que foi criado lá atrás. Então eram tantos os pontos de melhoria que eu brincava e brinco até hoje com o meu time, que a gente é capaz de trabalhar 1 ano de porta fechada que vai ter o que fazer de melhoria. São tantas as melhorias que a gente percebe com o tempo, só que nem tudo tu consegue aplicar, né? Mas a busca da excelência, acho que sempre me perseguiu, sempre esteve junto comigo. Tu não consegue alcançar a excelência, tu tá sempre buscando ela, né? Quando tu chega perto, ela se afasta um pouco, porque ela te pede mais. Sim. Tipo, cada vez mais, né? E é legal essa busca, ela é infinita, né? E Clever, como que chega a decisão de dizer assim, pô, os negócios estão indo bem, tu tá trabalhando em ramos diferentes, etc. E aí, cara, eu quero abrir a minha própria, quero não mais trabalhar num negócio familiar e quero abrir a Rosa Plataforma. Já era esse nome desde o início? Ela começou com Rosa Rentals. Rosa Rentals. Rosa Rentals e Azul. Porque tinha uma insegurança no movimento porque, de certa forma, eu estava num ambiente confortável. Eu já tinha conquistado um conforto, já tinha conquistado muitas coisas que eu não imaginava que eram possíveis. E então eu estava tranquilo. Com 30 anos eu já tinha feito história. Para mim já estava muito bacana. Eu tinha feito grandes coisas. E estava com uma busca talvez menor do que a minha capacidade. E aí começa uma dúvida sobre o futuro, o meu futuro. E eu começo a me perguntar, será que eu tenho que estar aqui atrás do balcão? Eu tinha, assim, um time de 6 meninas lá que trabalhavam comigo, de atendentes e tudo mais. E fora todo o time lá. Então, era um time mais ou menos de 20 pessoas que eu coordenava. Mas eu tinha uma voz dentro de mim que falava e eu não sabia explicar, não conseguia racionalizar aquela intuição. E eu comecei a falar o seguinte, o meu sonho é trabalhar de porta fechada. Meu sonho é trabalhar de porta fechada. O porquê disso? Hoje fica muito fácil. Porque como eu atendia na época ali de 50 a 100 clientes todos os dias, a minha energia ela era para ajudar todo aquele time que chegava ali, todas aquelas pessoas, fazer né? aquele contato, né? Aquele contato era muito forte. Eu era um cara que, se tu não sabia onde é que comprar areia, eu te dizia, vai lá em tal lugar tem areia, a Brita em tal lugar. O pessoal que chegava de São Paulo trabalhar na região, eu ajudava desde às vezes conseguir um hotel até onde é que alugar um carro. Enfim. Só que chega um momento que tu não tá mais conectado com o teu projeto. Não tá mais conectado. E aí eu começo a falar, meu sonho é trabalhar de porta fechada. E eu queria grandes negócios. Então eu faço 2 viagens muito impactantes, que uma é para Rio Grande, e eu fecho uma grande obra, que é uma grande obra seria 3, 4 carretas de andaime. Então é um negócio impactante, que representava talvez uns 30%, 40% do faturamento da empresa no mês. Eu vou e fecho em um negócio. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero grandes negócios. Grandes negócios. E aí, então, eu venho a Santa Maria, aqui na época que teve a obra do shopping em Santa Maria, e fecho a obra ali de Santa Maria, praticamente. Era uma construtora da Europa, se não me engano. Só que essa construtora tinha um problema no cadastro. E não passou, não aprovou, né? No setor financeiro lá não aprovou, que não era a minha área financeira, não era a minha área. Então, não podia tomar as decisões. E eu começo a ficar um pouco revoltado. Pô, mas era só uma inconsistência ali, era só resolver. Eu fechei uma obra grande, isso ia impactar o negócio e tudo mais.
Porque eu queria negócios maiores, eu queria plataforma, eu queria volume de container, eu queria volume de andames, eu queria carreta de negócios, espalhar o negócio pelo Rio Grande do Sul, com uma única sede, mas fazer negócio no Rio Grande do Sul inteiro. E aí, nesse momento, então, os meus sócios ali, meu pai e minha irmã, decidem não, a gente tem que, então, daqui para frente, pensar em abrir o negócio, né? Encerrar essa sociedade, porque esse modelo de negócio não é o ideal para a empresa. E então é quando a gente começa a construir a dissolução da sociedade. E aí, então, me colocado na mesa. Minha irmã foi muito parceira nesse momento. A gente construiu junto. Então, a gente tem um valor muito legal entre os dois de que a gente fez o nosso melhor com o que nós tínhamos. E ela colocou, então, na mesa, olha, tu tem esses 4 negócios aqui que eu sei que tu gosta muito e que tu te identifica. Sai com esses 4 negócios aqui. E eu falei, não, eu não tenho condições de sair com esses 4 negócios, porque eu vou seguir tendo os mesmos clientes que tu. Então, naquele momento, eu entendo que eu devo focar só na plataforma. Legal. Porque também por intuição, que isso aqui é o meu caminho. Pode ser, provavelmente foi a intuição ali, mas totalmente racional. Sim. Eu não sabia o porquê, mas eu estava escolhendo só a plataforma. Eu estava abrindo mão de áreas muito interessantes também. E aí eles me dão a condição de escolher 2 profissionais, um profissional de vendas e um profissional de técnico, né? Então eu chamo na época 2 pessoas que eu tinha mais afinidade e falo, tô partindo para um novo projeto, que é a alocação de plataformas aéreas específico. E eu gostaria de contar com vocês 2. É uma vendedora que está comigo até hoje e um técnico. E eles compram o projeto junto comigo e a gente, então, tem data, né, para encerrar ali o processo, que é 1º de maio de 2017. E a partir daí, a constituição da Rosa Plataformas é natural, começa a acontecer a empresa. Ela, de fato, vai ao mercado em agosto de 2017. O CNPJ começa um pouco antes, mas ela opera comercialmente a partir de agosto. Quase fazendo 8 anos aí já, de aniversário. Quase 8 anos, então estamos bem perto. E aí começa, então, essa busca da qualidade nas plataformas aéreas. Tá, e nesse momento, tu tinha alguns clientes ali e tal, e como é que foi? Tá, beleza. Agora eu tô sozinho aqui no barco, entendeu? Eu tenho que fazer esse negócio funcionar. Cliente lá, tô sozinho, agora tem que fazer tocar. Como é que foi esse frio na barriga, esse tipo desse empurrão, assim, tá, beleza, vou atrás de cliente, onde é que eu vou, qual lado que eu sigo? Como é que foi essa trajetória? Tinha pensado ou foi, tipo... Não tinha pensado. Vai indo. Não. E aí tu comete erros incríveis, né? O meu primeiro erro foi eu investi muito num galpão antigo que nós tínhamos e... Gastei metade do meu capital nesse galpão. Metade deixei o piso perfeito. Enfim, a oficina era perfeita, impecável. A gente se enxergava no chão lá na oficina, tudo certo. Deixei o galpão ótimo. Só que aí o meu modelo era sempre o cliente chegava até mim. E agora eu precisava buscar o cliente. E como eu passei por uma transição de uns 3 meses afastado ali, que a gente não conseguiu operacionalizar um negócio, essas máquinas ainda estavam locadas, mas de maneira um pouco improvisada. O negócio começa a rodar, só que aí nesse momento eu saio com 33 máquinas da Rosa Locações, e aí nesse momento eu tô com 20 e poucas máquinas em casa. Paradas? Paradas. Sim, então, sim. Ou seja, eu tava com 20%, 25% de ocupação na época. Diferente de hoje, que eu tenho aqui, que ele tem mais de 70% na rua, né? Com uma ideia de chegar a 85% esse ano máquinas, ainda. Isso. Legal. Foi legal. Então, eu tenho que me provar comercialmente. Eu tenho que começar a ir atrás do cliente nos primeiros momentos. E aí, então, toda oportunidade que um cliente liga para pedir uma proposta... Eu já vou, tá aí, posso aí fazer a medida, tirar dúvida e tudo. Então, eu comecei a entrar nos clientes que eram mais difíceis de entrar através de uma demanda que ele mesmo trazia. Então, o cliente ligava, preciso de uma máquina para acessar tal lugar aqui, eu acho que é uma 15 metros. Deixa eu ir dar uma averiguada aí se é 15 metros mesmo. Então, esses são os primeiros momentos que eu começo, então, a encarar o cliente com um viés mais comercial. Eu sempre visitei clientes anteriormente, como eu trouxe ali dos andames e tudo, mas agora era para entender a demanda naquele momento e a demanda futura para trazer mais negócio. E aí começam as locações a acontecer e tá tudo certo.
Dezembro de 2017, eu já tinha comprado umas 10, 15 máquinas a mais já. Não vou lembrar nos detalhes agora. Como que compra? Essa é uma dúvida que o pessoal de casa tem bastante, assim, ó. Eu me endivido, eu pego no banco. Como que eu faço pra dar esse salto na empresa? Porque o crescimento, ele é absurdo, né? Como que faz pra crescer? Eu confio no meu potencial e realmente vai dar certo e não tem plano B? Como é que funciona? Um pouco do caixa, um pouco dali. Como é que... Bom, eu tenho uma escola muito forte em casa do meu pai, descendência italiana. Então ele gosta de pagar tudo à vista, curto prazo. E eu levo essa escola muito forte ainda dentro de mim. Por vezes eu brigo com essa minha escola interior, mas é tudo pago a curto prazo, correndo risco altíssimo. E não tem plano B, é o plano A e tem que dar certo. Não tem área de escape. O dinheiro da vida é mais barato, é estratégia. Querendo ou não, vai pagar a curto prazo, mas vai pagar mais. Né? No final vai sair mais do teu bolso. Tu vai ter que trabalhar mais pra pagar aquele negócio a prazo, longo prazo. É interessante. Então eu começo a comprar as máquinas. Como eu já tinha um histórico da empresa anterior, eu consigo criar crédito onde é que não tinha, porque a empresa era nova. Então tem uma empresa que me dá crédito no início da jornada, é uma empresa americana, que eu tinha um bom histórico com eles, mas eles olham assim o CNPJ, mas... Pois aí eu ia dizer, aí tu compra no CNPJ ou no CPF daí? CNPJ. No CNPJ, mas mesmo sendo novo. Mesmo sendo novo. Tudo a curto prazo. Então eu consegui já dar alguma entrada a curto prazo, comprava ali em 6, 7, 10 vezes, às vezes as máquinas. Só que a gente não tá falando coisa de 300, 400 reais. A gente tá falando qual a média mais ou menos na época das compras, assim? A média na época era alguma coisa em torno de 150 mil cada máquina. Valor médio. Em 5 vezes o cara tem que confiar. Recém começando a empresa, vai dar certo. E aí 10, 15 máquinas, né? Então eu saio com faturamento na época... Hoje a gente cresceu na proporção da época 3.000%. Poxa vida. Então era um faturamento limitado na época. E todo ele ia para pagar as prestações das máquinas. E eu tinha resguardado um caixa para minha pessoa física... que me garantia por uns 3 anos. Como eu falei, estava numa estabilidade muito boa com 30 anos. Tinha acabado de comprar um apartamento meu em leilão e reformado e estava tudo tranquilo. Acabado não, já tinha passado uns 5, 6 anos ali. Então, eu tinha guardado um bom caixa. E vamos lá, vou arriscar. Só que passou um pouquinho e esse meu caixa já estava dentro da empresa. Não, e esse é o grande ponto, né? Porque assim, tá, beleza, separou um dinheiro pra ti, pessoa física, cara, mas o resto eu vou reinvestir no negócio. E se eu puder botar dinheiro da pessoa física no negócio, eu vou fazer também. Porque, cara, a empresa vai te dar resultado depois, né? Depois, tu coloca tudo ali, depois a empresa te dá resultado, né? E a empresa rica, eu fico dono próprio. Totalmente. E quando a pessoa gosta do que faz, é natural, né? É natural querer cuidar e fazer com que dê certo. Porque depois volta, né? Volta, esse é o ponto. Tu não sabe se volta, mas tu acredita tanto, né? Que volta. E eu sempre brinquei com os meus amigos, assim, os mais próximos, que eu era um louco consciente. Eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa complicada ou difícil e era um pouco de irracional que eu tomava de ação naquele momento, mas era a intuição falando, faz que vai dar certo, faz que vai dar certo. Então eu já acreditava nos meus impulsos, só não sabia racionalizar como sei hoje. Então eu coloquei todas as fichas no primeiro ano. Não durou 2 ou 3 meses que eu estava contido. Assim, não, vou fazer tudo certo, bem tranquilo, não vou mexer nesse meu capital aqui, não. Passou 2, 3 meses, meu capital estava 100% investido na empresa e eu precisava do próximo mês para pagar a conta. E assim foi por muitos anos. Por muitos anos foi nesse modelo de negócio a curto prazo, pagando parcelas altíssimas. E aí, em 2019, eu vou contando alguns pontos agora, alguns marcos que eu tive. Em 2019, o meu técnico, então, se passou 1 ano e meio. Início de 2019, o meu técnico tinha saído comigo lá da Rosa Locações e falou, olha, tô de saco cheio, não aguento mais, tô sozinho aqui, tá difícil pra caramba. Nós estávamos, na época, com 52 máquinas e eu vou sair. E falou do dia pra noite, vou sair, amanhã eu tô fora. Ele já vinha com alguns problemas pessoais e aí eu me deparei sozinho. Eu estava sozinho com a vendedora. O comercial funcionava bem, por causa que eu tinha uma vendedora muito boa, trabalha com nós até hoje, a Kelly. E a parte operacional, então, fiquei sozinho. O que eu faço? E aí começa o conceito da terceirização. Eu descobri que eu poderia articular terceiros para me atender às demandas. Só que como eu descubro isso eu volto a ter que lavar a máquina. Então, nós estamos falando de 2019, são 5, 6 anos atrás ali.
Eu preciso retomar, lavar as máquinas, a organizar checklist, organizar a saída de máquina, fazer manutenções pequenas, trocar joystick, trocar botões, organizar algum vazamento, alguma coisa que a máquina aparenta. Então eu volto às minhas origens lá atrás, de ir no detalhe do detalhe, por que os problemas acontecem. E, de certa forma, quase que eu converso com as máquinas. Porque eu vou a um ponto de lavar todos os equipamentos no detalhe e começar a perceber se tem algum vazamento. E quando eu estaciono as máquinas, depois que eu desloco elas para um outro lugar, eu já olho para o chão, ver se tinha alguma gota de óleo, onde é que ela estava estacionada. Porque eu percebo que muitas das vezes os problemas das máquinas estavam sendo postos pelos técnicos de maneira errada. Ou a manutenção feita de maneira sem tempo suficiente ou de maneira errada, enfim. E eu consigo terceirizar os problemas, eu começo a entender muito mais de plataforma, eu começo a perceber como os terceiros podem me ajudar de maneira localizada. Olha, tem um problema nessa roda direita, tem um problema lá naquele joystick, tem um problema aqui. Eu vou anotando e eu chamo um técnico terceiro, tá aqui a lista de problemas, vai resolvendo. E começo, então, a simplificar o conceito, que era um problema gigantesco. Eu vou atrás da simplicidade da manutenção, que é tu trabalhar no conceito preventivo. Que, de fato, foi o alicerce que eu precisava para chegar onde a gente está hoje. Sendo uma empresa referência em qualidade a nível Brasil, a gente atua no Rio Grande do Sul. Chega, eventualmente, a ter máquinas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, sim, mas o foco é Rio Grande do Sul. E o nosso conceito é de excelência, de qualidade, e por isso que a gente está em tantos clientes de grande porte hoje, e temos aí a maior frota do estado de máquinas de 40 metros, e isso faz com que a gente tenha credibilidade no nosso cliente, que a gente consiga ter um valor de locação adequado para o nosso modelo de negócio. E aí, como é que eu resolvo e consigo voltar a crescer essa empresa? Eu faço um treinamento de gestão de pessoas, eu tinha muita dificuldade de gestão de pessoas, eu conversava muito bem com as máquinas, mas com as pessoas era mais difícil. E começo a me lapidar, começo a voltar a estudar. É muito importante seguir estudando sempre, porque a gente, em determinado momento, acha que sabe tudo, né? Então, eu voltei a estudar. Na época, eu fiz um treinamento da Dale Carnegie, foi muito importante, né? Sobre relações humanas ali. E eu, então, contrato um engenheiro, na época de engenheiro mecânico, mas como que eu contrato esse engenheiro mecânico? Ele surge através de uma conversa de 2 amigos meus que eram engenheiros mecânicos, que eu trouxe para uma conversa dentro da companhia, aonde eu queria uma explicação com um parecer técnico, qual era o caminho que eu deveria seguir para que eu conseguisse ter qualidade na manutenção das máquinas. Que eles vão conversando para lá, eu mostro como que eu fazia, a terceirização, como que estava acontecendo tudo isso. E eles, então, não, tu precisa de um técnico especializado, precisa... Várias soluções vão surgindo, até que em um determinado momento eu falei, não, preciso de alguém que me explique o problema e não conserte o problema. Preciso saber antes o porquê que o problema vai acontecer. E aí o Imar, na época, um amigo engenheiro, fala, então, eu tenho a pessoa certa para ti. Ele deu um pulo da cadeira. E aí, então, que eu contrato um engenheiro, que está comigo até hoje, um baita profissional, e ele só vem com uma condição. Isso é fevereiro de 2019. Olha, eu começo a trabalhar em julho, porque eu estou agora entregando meu doutorado, e um turno só. E aí, se der tudo certo, em 2020, janeiro de 2020, eu posso trabalhar turno integral contigo. Então, ali começa a concretizar esse modelo de busca de excelência em qualidade e melhorar os conceitos de manutenção da empresa de maneira simples e preventiva, né? E esse ano tu passou todo ele lá arregaçando as mangas nas máquinas lá. Fazendo mesmo. Sabe que isso é uma coisa importante, né? Parece que às vezes o negócio puxa a gente pra dentro na operação, né? E fala, não, cara, vem cá, preciso de ti aqui, vem cá, olha aqui. E depois é o espaço pra te dar 2 passos pra frente depois, né? Porque aí vem o engenheiro e aí começa a também ter evolução, a inovação dentro do negócio também. E a importância do fazer, né? A gente diz que a escola de um líder é outro líder, até mesmo para depois passar para as pessoas que estão ali dentro uma ideia de exemplo. E já aproveitando nessa ideia, como que faz para passar esse... A gente vê muito amor no que ele faz, né? A gente vê que tá muito alinhado com o projeto com as máquinas, dele, né? É legal. É muito legal. Tá alinhado ao projeto. Como que a gente faz para transmitir isso pro time? Pro time caminhar junto com esse projeto? Bom, apesar de
toda a dificuldade que o líder tem em estar gerenciando a operação e ao mesmo tempo tendo que fazer a estratégia do negócio, a gestão macro, tu precisa estar ao lado dos teus liderados, tu precisa treinar diretamente os teus líderes. E depois eles vão poder replicar isso para o time deles, né? Então é muito importante. Em 2019, inclusive, é o momento que nasce a minha segunda filha. Eu não falei que em 2017 nasceu minha primeira filha com uma síndrome, junto com a empresa. Então, o meu sono era o mínimo necessário. 4 horas, 5 horas ali, a gente tinha que ir a Porto Alegre todas as semanas e até tu descobrir os problemas e como cuidar dessas comorbidades, vai muito tempo. Vai muito tempo. Então, levou 1 ano e meio para a gente descobrir. Foi praticamente no final de 2019 que a gente chegou às conclusões do que a Malu tinha ali para saber o melhor tratamento. Só que em fevereiro de 19, quando esse o meu técnico pede então para sair, nasce a minha segunda filha. Os momentos específicos, né? Não podia ser mais desafiador do que estava sendo aquela jornada toda. E isso te fortalece muito, porque tu passa a ser essencial. Sim, 2 anos de empresa. Ali, com 2 anos de empresa. Imagina. O Isaac tá iniciando, 2 anos. Porque não, cara, tá iniciando. É uma empresa jovem ainda, né? Uhum. Então, assim, tu de fato vai com muita força na operação, no detalhe, tu não tem tempo a perder. E quando o nosso engenheiro, então, começa ali em julho de 2019, que é o tempo que eu tive que esperar que ele retome, então eu fico praticamente 4 ou 5 meses trabalhando sozinho, só terceirizando, né, pessoas para me ajudar na manutenção. Quando ele começa, apesar de começar um turno, era a minha aposta 100%. Esse cara tem que dar certo. E eu fiquei ao lado dele, apesar dele ser engenheiro mecânico, ele me escutou por muitas vezes como que funcionava as máquinas, como que eu percebia, e eu consegui formar um conceito, quase que tirar ele do conceito da engenharia e entender como que o cliente percebe o equipamento. E gerar uma paixão no cliente, o que é muito importante para te gerar o desejo para o próximo negócio. Me explico melhor. O operador da máquina, para mim, é a pessoa mais importante naquele momento. Tanto que hoje a gente coloca preteador no pneu das plataformas e passa também no painel da máquina com cheiro. Para que ele tenha uma experiência diferente, para que ele se sinta protagonista. Cuidado, né? O cuidado dos detalhes, né? O servir, né, cara? O saber servir de forma... Para que o operador se sinta protagonista. Porque se ele sente que a máquina foi preparada com carinho, com dedicação, e ela foi entregue para ele da melhor maneira possível, ele também vai ter um cuidado com aquele equipamento. E quando acontece algum problema, por muitas vezes é erro operacional, porque, enfim, a máquina tem vários sensores, né? Então, às vezes ela tranca, tu tem que fazer um movimento de retorno para ela voltar para uma situação de segurança. É cheio de dispositivos esse equipamento. E às vezes o operador se engana, o que é natural, o que é normal. Uma inclinação, ela vai parar, porque senão ela pode tombar, enfim. Ele se pergunta, será que eu estou fazendo a coisa certa com a máquina? Porque ela foi entregue para mim na melhor condição possível. Ele tem aquele mindset que a gente já gerou nele, um desejo daquele equipamento. Então, ele primeiro revê todo o modelo de operação dele e muitas vezes ele chega na conclusão que ele estava equivocado, ele refaz o movimento e acaba não ligando para a empresa. Ou se ele liga tranquilo, olha, a máquina está com uma falha, como é que eu faço? Assim. Então, a gente consegue ter uma parceria muito grande com os nossos clientes com esse modelo. E eu trago nesse primeiro contato com o meu engenheiro essa parte para ele. O quanto é importante servir o próximo. Né? Porque o curso da engenharia, normalmente ele prepara o engenheiro para lidar com as máquinas, mas não com as pessoas. E como eu tinha acabado de passar ali por uma série de treinamentos importantes sobre pessoas e como lidar melhor com as pessoas e os problemas e tudo mais, a empresa começa a criar essa característica de servir. Legal. Tanto que a nossa visão hoje é garantir a você a melhor experiência em plataformas aéreas. Foi legal, né? Legal. E sabe que é um dos pontos, né, que a gente estuda, amar o próprio produto, amar o próprio projeto, né? Amar aquilo que serve, né? E aí, porque o teu amor naquele produto automaticamente passa pro operador que sente aquele mesmo amor e fala, não, cara, isso aqui é meu também, eu tenho que cuidar desse negócio. Isso é lindo ver o cara conseguir fazer isso dentro da empresa, não só com os colaboradores, mas com todos os clientes também, com os operadores que estão lá, né? Lindo. Baita. Clever,
estamos quase chegando ao final, mas eu queria... Tem 2 pontos aqui que eu queria, antes do nosso bate-bola final. Bate-bola. Boa. Como tu imagina a Rosa Plataformas daqui a 10 anos? Uma empresa de excelência de serviços. Imagino que a gente vai estar ainda trabalhando focado em plataformas aéreas. Eu gosto muito de reformar máquinas, então eu espero formar um centro de reforma de equipamentos para as nossas próprias máquinas, então com mais qualidade ainda, onde o equipamento vai trabalhar por 5 anos e depois ele vai para uma reforma geral, onde ele é todo desmontado e remontado no padrão alto. E isso vai fazer com que a gente consiga manter a nossa qualidade. E imagina um centro dedicado, onde é que a empresa vai ter toda a sua inteligência em um único local e as nossas filiais vão ser filiais operacionais. Então, legal. Esse é um conceito de Rosa Plataformas, inicialmente tendo uma predominância no mercado gaúcho e depois, naturalmente, buscando novos mercados. Mas, inicialmente, é ter uma predominância muito forte no mercado gaúcho, ser a empresa mais forte gaúcha, com mais qualidade, mais lembrada. E essa visão de Rosa Plataformas, é a busca constante pela excelência. E se tornar, a missão é ser a melhor locadora do Brasil. Eu vou confessar uma coisa. Eu passei lá, fui visitar, foi uma empresa linda, fantástico, tudo no lugar. Eu brinquei assim, é um espelho, o chão, assim, fantástico. E tinha lá, assim, ó, ser referência no Brasil. E aí ele me falou assim, ó, eu vou riscar, eu vou botar no mundo. E eu falei, cara, esse cara, ele sabe onde ele quer chegar. Muito legal mesmo. Me surgiu agora. Se tu tivesse a possibilidade de voltar no tempo e conversar 10 segundos com o Clever de 15 anos que começou a trabalhar, o que tu falaria pra ele hoje? Segue estudando, leva muito a sério o estudo, porque por várias vezes eu me sabotei, parei de estudar e buscava o conhecimento de maneira aleatória, assim, então não de uma maneira consolidada, profunda, então de maneira muito rasa. Então eu entendo que se eu tivesse seguido estudando de maneira mais aprofundada as matérias que eu gostava, os conteúdos que eu gostava, eu acredito que eu tinha chegado mais rápido a momentos que eu estou chegando hoje. E a Anfi tem me ajudado muito a racionalizar a minha intuição. Esse modelo de ensino, aonde faz com que a gente se torne a nossa melhor versão, que tu passa a entender que as respostas estão dentro de ti e acreditar mais em ti, na tua própria intuição, isso teria me salvado por muitas vezes aí de vários tropeços que eu tive. E ainda frequentemente, o ano passado agora, tive um erro cultural muito grande, contratei pessoas de uma outra companhia que são bons profissionais, mas não conectam com o projeto. Então não adianta. E a intuição me dizia, pula fora. E eu, na racionalidade errada, não saía. Então é muito importante estudar e estar perto de outros líderes, né? Sempre seguir se atualizando, trabalhando, porque isso vai fazer a diferença. Então, se eu fosse falar para o Clever lá atrás, não sei se o de 15 anos faria muita diferença, mas o de 18 ali, já dava. Foca, segue estudando. Quando for viajar para fora, vai com um projeto maior, né? Tivesse seguido um estudo mais amplo lá no exterior. Então, tudo isso teria me agregado um conhecimento muito importante. Mas foi como foi a história. Eu acho que a minha história foi incrível. Eu gosto muito de contar a minha história. E a gente sempre se arrepende de algumas coisas que não fez, mas passou, né? Então, é daqui para frente, fazia o melhor que tu pode com o que tu tem hoje, né? Não esperar que o ano que vem eu vou ter um recurso a mais. Não existe isso. É agora, hoje, o que tu pode fazer o melhor, né? Show. E agora eu vou pra parte que eu mais gosto. Agora vou até me arrumar na cadeira aqui. Vamos começar um bate-bola rápido. São 10 perguntinhas. E é assim, ó, não tem muito tempo pra pensar. Vamos lá. Vamos começar fácil. Café preto ou chimarrão pra começar o dia? Café preto. E tem uma cafeteira na empresa dele
Top. Desde sempre, aí eu acho que merece um parênteses. Eu servia café para meus clientes lá no início e o café eu mostrava o grão do café. Pô, legal. Porque o meu mérito era o café era de graça, mas mostrar para ele, olha, esse café, essa máquina moe o grão na hora e tudo mais. E tu sabe que usar o açúcar no café não faz bem, que tu perde o paladar e tudo. Então isso já, lá com os meus 18 anos, eu já tinha uma cafeteira na empresa de grão já. Então café preto sempre. Resolver problema no WhatsApp ou chamar para uma reunião? Chamar para uma reunião. Resolver o problema, chamar para uma reunião. WhatsApp eu não sou muito fã. Show. Capital próprio ou capital financiado para adquirir novos equipamentos? Financiado. O cliente que exige muito ou aquela máquina que não vai funcionar? Dúvidas. O cliente que exige muito, ou eu prefiro o cliente exigente. Quanto mais difícil, melhor para mim. Porque aí é onde é que está o diferencial do nosso trabalho. Quanto mais difícil falarem que há aquele cliente, mais eu me conecto. Porque eu gosto de trabalhar onde é que o ambiente é desafiador. Planilhas, infográficos ou um papo num quadro branco? Com a equipe. Planilhas. E o cara tem um sistema de gestão. Assim, ó, aquele RP primeiro dele lá, não chega nem perto do que ele trabalha. Pô, legal demais. O Clever lá da manutenção ou o Clever empreendedor? O Clever empreendedor. Qual foi o erro que mais te ensinou como líder? 2021 eu quebrei, praticamente eu fiquei sem lucro operacional, porque a gente errou o regime tributário da empresa, ela foi para o lucro real e era lucro presumido, a gente teve que antecipar na época mais de R$500 mil em impostos, então eu fiquei sem fluxo de caixa e eu tive que pela primeira vez ligar para os meus fornecedores e pedir para postergar boletos, e eu consegui prever esse movimento que eu ia quebrar e tive que retomar, negociar títulos e tudo mais. Então, isso me ensinou muito naquela época, que eu quebrei de fato, mas consegui achar a solução, porque eu era uma pessoa muito dedicada, eu entendi onde é que estava o problema e rapidamente me organizei. Então, eu liguei para as pessoas certas, consegui um crédito por 6 meses, eu passei muita dificuldade, não pedi ajuda para ninguém financeira, e sim só para os meus fornecedores e sair do buraco. Isso me ensinou muito. Show. No negócio, o que mais te desafia hoje na gestão do negócio? Pessoas. É o meu maior desafio, plugar com o projeto, mas estamos achando soluções bem importantes, bem legal. Teve algum momento que pensou em desistir? Não. Sempre estava focado e muitas vezes quando eu saía, tinha uma cena clássica, eu saía do apartamento que eu morava, eu tinha que passar num túnel, eu olhava para o céu e falava, por favor, me mostra o caminho, me mostra o caminho, me mostra o caminho. E eu sou muito resiliente, quando eu estou numa dificuldade, eu consigo encontrar minha intuição pura, eu foco em como eu percebo as coisas e eu sempre acho a solução. Então, eu nunca pensei em desistir, não tinha essa escolha e não tem essa escolha. Eu vou vencer sempre, eu vou buscar o melhor. A gente fala que ninguém ganha de uma pessoa persistente, né? Isso é o diferencial. E o que significa para ti empreender de verdade? É escutar a intuição. Hoje eu consigo racionalizar. Empreender é tu fazer algo incrível que tu vai achar uma maneira das pessoas, de servir as pessoas. Todo mundo tem uma maneira de servir as pessoas, de servir a sociedade. E a minha maneira de servir a sociedade é através hoje de gestão de máquinas, locação de máquinas. Então, empreender para mim é servir, antes de mais nada. E naturalmente, tu vai achar os melhores caminhos para criar um negócio, para trabalhar, às vezes, dentro de um projeto de um outro líder. Então, empreender é tu te tornar aquilo que tu nasceu para ser. É tu entender na tua intuição o que faz sentido para ti e encarar aquilo como verdade. Porque todos somos diferentes, né? Então, para ti tem algo que toca mais forte lá dentro. Tu tem que olhar, tem que tentar sentir o que é e encara isso como a tua verdade. Vive o teu ensiôntico, a gente tem, né? Não sei se dá para falar isso, né? Claro, fica à vontade. Mas é viver aquilo que está muito forte, está intrínseco lá dentro. Tu tem contigo uma voz interior que está falando, vai por esse caminho. Então, escutar
essa voz interior que é a intuição, né? Todo mundo tem um ponto que vai servir e vai brilhar naquele momento. Legal. Cara, eu adorei. Eu gostei demais. Muito obrigado, porque, cara, vai ser fantástico. Vai ser show de fantástico bola. mesmo, fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, parceria. Clever, sem palavras, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado. A tua história, ela é muito legal e com certeza ela motiva e ela inspira. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E você que assistiu, entendendo, escutando, assistindo o podcast de hoje, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima.